Bom, na aula passada a gente fez o nosso menu estático, né? Mas eu fiquei na dúvida sobre uma questão, porque eu não sei se você reparou, mas eu não expliquei 100% a questão dessa animaçãozinha aqui que a gente fez, tá? Teve um momento que eu falei que ela deveria começar a animar do centro e acabou que ela não animou. E aí eu meio que supus que era uma questão do browser, que havia mudado alguma coisa, não tem nada disso, tá? Então eu tô fazendo essa aula rapidinho aqui só para explicar o que é, porque eu mesmo fiquei na dúvida por que a animação não começou do centro, tá? Bom, basicamente é muita coisa pra gente decorar de cabeça também, de propriedades CSS e o comportamento de cada propriedade, né? Mas eu não tava 100% errado não, eu só realmente me enganei num pequeno detalhe. Olha só, eu fui lá na documentação, tá? E a documentação do CSS, ela fala exatamente o que eu estava imaginando, que a animação, ela, por padrão, ela começa em 50% e 50%, né, para eixo horizontal e eixo vertical, no caso, que é exatamente o ponto central. Então, o padrão ainda é, eu não estava errado, o padrão é o centro. Onde eu me enganei? É o transform, é a propriedade. Então a gente não estava usando a propriedade transform, a gente não estava... qual propriedade que seria para a gente fazer essa animação aqui desse elemento crescendo? Seria o transform scale, tá? Para escalar. Então a gente não usou o scale, não sei se você se lembra, né? A gente animou a largura, a gente não animou a escala. Então, só por isso que já deu certo logo de cara e não precisou do Transform Origin, tá? Mas eu vou fazer aqui rapidão para te mostrar na prática como que a gente faria usando o Transform, então, e aí não deixar dúvida nenhuma, ou dúvida alguma, né? Não deixar dúvida alguma sobre esse assunto, beleza? Então, vamos fazer aqui rapidinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha largura aqui em 100%, ou seja, ela já vai ser um elemento que tem uma largura grande. Então eu vou deletar a minha outra largura aqui quando a gente coloca o hover, né? E o que vai acontecer agora no nosso elemento é que ele vai ficar mostrando o elemento já logo de cara. Beleza, agora a gente vai animar o scale, e aí sim vai acontecer o que eu falei do scale começar, a animação começar do centro, quer ver? Eu vou colocar aqui então transform, agora sim a gente está usando o transform, tá? E aí eu vou colocar o scale, scale. Beleza, o scale ele recebe dois valores, tá? Seria então um valor para x, para o eixo x, e um valor para o eixo y, tá? E esses valores, eles variam de 0 até 1, ou seja, 0, 0, 0.1, 0.2, 0.3 até 1, tá? É como se fosse o jeito que ele calcula a porcentagem, tá? De 0 até 1. Então, no eixo x a gente quer que comece em 0, tá? E no eixo y, a gente não quer que faça uma animação no eixo y, a gente quer que já fique na altura de 4 pixels, tá? Então, o que a gente vai animar é só a largura de 0 até 100, escalar essa largura, né? Então, o eixo x a gente deixa 0 e o eixo y a gente deixa 1, que significa que já vai estar na altura completa de 4 pixels, desde o início, beleza? E agora sim, a gente vai, quando colocar o mouse em cima, animar a escala do eixo x. E aí a gente manda o eixo x para 100%, que é o número 1. Então, de 0, quando colocar o mouse over, ele vai animar até a largura completa dele, que é 100%, né? Dentro de 0.2 centésimos. Eu acho que eu falei isso aqui errado também na aula passada, né? Eu falei milissegundos, na verdade são centésimos, tá? Não são milissegundos. Beleza, vou salvar aqui agora. E aí olha o que vai acontecer. Bom, primeiro que já está na escala 0, mesmo estando aqui com 100%, não aparece, ou seja, e aí, como eu falei, a animação acontece do centro. E aí, para finalizar então, que foi o que eu disse que a gente teria que usar, o Transform Origin, aí a gente tem que mandar a origem, a gente tem que passar o valor então para ele ser, começar do lado esquerdo, né? E aí então, depois ele... E o segundo valor seria do centro, tá? Então a gente passa o Transform Origin aqui no nosso before. Transform Origin.
E aí, então, agora eu vou falar assim que no eixo X eu quero que comece no left. Eu não tenho certeza se é X ou Y ou X ou Y ou YX, tá? Deixa eu ver aqui na documentação, eu sempre me confundo, tá? Nesse caso aqui é YX, tá? É o eixo Y primeiro, depois o X. Então, a gente vai colocar no eixo Y vai ser center, centralizado verticalmente, tá? E no eixo X vai ser left. E aí sim, agora, ele vai começar a partir da esquerda. Vou atualizar e beleza, começando a partir da esquerda. Tranquilo? Então, basicamente, na aula anterior a gente tinha feito só animando a largura e esse aqui a gente animou o transform e por isso, então, a gente precisou colocar o transform origin. Beleza? Bom, então é isso, essa aula era só para mostrar essa questão mesmo, tá? Eu vou manter assim, se você quiser manter com largura também, não tem problema, tá? Eu vou manter assim, só para o arquivo ficar compatível aqui com a aula e a gente segue então daqui para frente fazendo o restante do nosso layout, belezinha? Bom, então é isso, até a próxima aula.